Quero convidar os amados irmãos para a leitura na primeira carta de Pedro, capítulo 2, onde leremos o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero começar apresentando essa questão do sacerdócio universal. O apóstolo Pedro, e não só o apóstolo Pedro, tanto no livro do Apocalipse, que João escreveu, também como nas cartas de Paulo, aparece a questão de sermos sacerdotes, de Cristo. Diferente do Antigo Testamento, porque a lei cerimonial mudou. Mas nos é apresentado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram uma linhagem, passava de pai para filho, e eram só os da tribo de Levi. No Novo Testamento, todo cristão convertido tem o sacerdócio. Então, para que nós possamos entender bem essa questão, o que na prática representa isso, o que de fato é isso, que implicância tem esse fato de sermos o sacerdócio real de Deus, é que eu quero meditar com os irmãos, Primeiro, que esse sacerdócio é somente para aqueles convertidos, somente os que são realmente povo de Deus. Veja que o texto ele fala: vós, porém, sois raça eleita, aqueles que Deus elegeu, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um objetivo aqui que nós vamos ver mais tarde, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vamos ver aqui que esse sacerdócio é só para esse povo exclusivo de Deus. Se Deus tem um povo exclusivo, obviamente existe pelo menos mais um povo que não é o povo de Deus, porque senão todos estariam englobados nisso, não existiria sentido, em ser uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, esse sacerdócio é somente para aqueles da família da fé, aqueles que de fato são convertidos, O que é sacerdote e profeta? O profeta era aquele que levava a mensagem de Deus para as pessoas. Hoje, o profeta é a Bíblia, porque a profecia já foi toda revelada. Então, nós pregamos essa profecia. Mas essa profecia revelada, como nós sabemos, ela está descrita nas Escrituras, na Bíblia. Então, o profeta hoje é a Bíblia. E nós pregamos essa profecia. Profecia do que está revelado nas Escrituras. E o sacerdócio era aquele que levava as reivindicações do povo para Deus. Então é por isso que nós temos uma missão ainda no mundo após a nossa conversão. Irmãos, não é verdade que nós devemos seguir a fé cristã só para sermos salvos. Isso não é verdade. Alguém me disse uma vez: então se você é predestinado, você nem precisa ler a Bíblia, porque é você nem vai decidir se você vai para o céu ou não, nem precisa ler a Bíblia. Eu falei: não, mas nós não seguimos a Cristo porque nós vamos ser salvos, porque queremos ser salvos. Porque se fosse isso, nós estaríamos servindo a nós mesmos. O interesse é nosso de sermos salvos. Nós seguimos a Cristo por gratidão e somos servos dele. Então o que ele determina é o que nós fazemos, Então não tem essa questão: isso infringe a salvação, não infringe a salvação. A salvação é uma consequência do nosso chamado. Nós não seguimos a Cristo para sermos salvos. Se seguimos a Cristo é porque já fomos eleitos, Estamos querendo servir por gratidão. Então, temos que cumprir o ofício sacerdotal, que é levar as reivindicações das pessoas, orar pelas pessoas, basicamente. Então, nós fomos constituídos sacerdotes por Cristo.
Gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Note que o objetivo aqui não é somente a salvação, né? Cristo veio, obviamente, salvar o perdido, buscar e salvar o perdido. Mas aqui existe uma missão após essa salvação. Veja que ele fala, né? Verso 6, verso 4, verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos salvou e nos constituiu reinos, sacerdotes para o Senhor. Então ele nos purificou pelo seu sangue, nos salvou e nos constituiu sacerdotes. Então ele nos tirou da escravidão do pecado, ele nos tirou do império das trevas, da tirania das trevas que estava sobre nós, nos libertou disso, nos purificou e nos constituiu sacerdotes. Então nós temos algo a fazer na vida. Não importa a idade que o cristão tenha, nem a sua condição financeira, nem aonde ele mora, nada. Ele está constituído sacerdote de Cristo. Ele tem uma missão a ser feita para o reino de Deus. Não é aquela, vamos chamar assim, né? Aquela religião, aquela crença que a pessoa vai seguir alguns dogmas porque ela quer ser salva. Não isso. Já estamos salvos. O que nós vamos fazer agora é servir a Cristo, né? E a missão que Ele nos deu é do sacerdócio. Ficou claro isso aqui? Tá? Então, o sacerdócio em primeiro lugar, responsabilidade. Ou seja, não é uma opção, não é um chamado que um tem e o outro não tem. Todos temos esse chamado, é como ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso é para nós todos, para a igreja toda pregar o Evangelho, né? Claro que tem alguns que têm o ministério evangelístico, faz missões, tem aquele chamado especial, mas todos nós pregamos o Evangelho. Falamos com um amigo, pregamos os nossos parentes em casa, os filhos, né? Os pais pregam o Evangelho para os filhos e tal. Esse sacerdócio, ele não é um chamado especial que um tem e o outro não tem. Todos temos. Então, o primeiro ponto que nós devemos observar é a questão da responsabilidade, ou seja, não é uma opção. É como os cultos. O culto é uma convocação, né? O culto no dia do Senhor, o culto no domingo. Não é uma opção do cristão. Hoje eu quero ir, domingo que vem eu não quero ir. É uma convocação. Claro que se estivermos impossibilitados não dá, né? O sacerdócio também, ele nos constituiu o sacerdócio. Então, a nossa responsabilidade já está instituída pelo próprio Cristo, né? Então nós devemos desempenhar essa função e procurar entender da melhor forma essa função. Isso aqui não é entrar em batalha espiritual, ser cúmplice do pecado dos outros, se envolver, né, em questões que Deus está tratando a pessoa, né? Nós vamos tentar observar aqui o que de fato é esse sacerdócio, tá? Então, como ele é uma responsabilidade, nós não negamos oração. Se alguém pedir oração, né, é comum, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, às vezes, a pessoa, ela nem professa a fé cristã, mas está passando alguma aflição, tem um parente doente, ela mesmo está enferma, ou tem algum problema, algum filho com vícios, ou alguma situação desesperadora. É muito comum essa pessoa pedir para os cristãos: ore por mim, ora lá na sua igreja, vai lá e ore por mim, né? Nós devemos orar para essa pessoa, mesmo que ela nunca responda positivamente ao convite, né, para vir a uma igreja, para se entregar a Cristo. Nós oramos, o pedido que ela fez, nós oramos por ela, né? Pedimos a Deus em favor daquela pessoa, tá?
E isto de fato é um privilégio dos salvos, né? Conforme nós vimos em 1 Pedro 2,9, tá? É um serviço e ele faz parte do nosso serviço piedoso a Deus, tá? Então o nosso trabalho, né, envolve essa questão de não negar a oração para a pessoa, né? Exceto uma que nós vamos ver aqui daqui a pouco, né? Mas nós devemos interceder, pedir, né, a Deus pelas pessoas, mas sem tomar os pecados da pessoa, sabe? Né? A posição, Deus ouve a oração do justo, né? Se nós virmos ali, estudamos até a semana passada, a carta de Tiago, né? Os irmãos vão lembrar do capítulo 5, verso 16, um versículo bem conhecido, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, porque o próprio Cristo constituiu esse justo como sacerdote. É por isso que muito pode, por sua eficácia, essa oração. É diferente essa oração da oração daquele que não é salvo, né? Tá? Ele pode orar, ele pode, quem sabe ele será salvo, né? Quem sabe ele se entregue de fato a Cristo, tá? Mas a oração do justo muito pode por sua eficácia. É claro que a palavra final sempre é de Deus, né? Isso não quer dizer que sempre a nossa oração ela vai ser respondida positivamente. Se a resposta será positiva ou negativa, não compete a nós. Nós fazemos a reivindicação. Pedimos a Deus através de Cristo, que é o único intermediário entre Deus e os homens. Então Cristo nos constituiu sacerdotes, nós oramos pelas pessoas e pedimos a Deus, através de Cristo, que faz essa intermediação entre Deus e os homens, tá? Nossa posição, Deus ouve a oração do justo, porque muito pode por ser feito a oração do justo, tá? Como nós conseguimos isso? Como conseguimos fazer parte desse sacerdócio, desse povo exclusivo, dessa nação santa, né? Nós sabemos, doutrinariamente, teologicamente, que a salvação pertence a Deus, e é Deus que salva a pessoa, né? Mas o objetivo agora é entender na prática, na perspectiva do homem. Como que eu consigo identificar isso? Porque as pessoas que elas não estudam corretamente a Bíblia, elas se perdem nesse ponto. Mas se Deus escolheu um, como que eu sei que eu estou salvo? Como que eu posso fazer qualquer coisa, eu posso pecar, como que eu faço, né? O que nós devemos fazer? Bom, a obrigação de todo homem é se achegar a Ele. Aqui mesmo em 2 Pedro, capítulo 2, os versos 4 e 5. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, como que nós chegamos a esse ponto? Aqueles que buscam a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que o buscar, ele se fará achar. Aquele que o buscar de todo o coração, ele se fará achar, né? Então, se a pessoa sente, ela pode não entender doutrinariamente o que representa essas doutrinas, eleição, predestinação, sacerdócio universal, livre-arbítrio, ela pode não entender corretamente isso, mas se ela sente no seu interior um desejo de fazer parte desse povo, um desejo de amar a Deus, de servir a Deus, de se entregar a Deus, né? De aprender de Deus, essa pessoa ela tem um chamado, então essa pessoa ela deve se aproximar dele, ela deve buscar a ele, esse vai ser o filtro, ela vai buscar a Deus, né? É por isso que nós temos a sensação que somos nós que escolhemos, né? Mas de fato nós escolhemos, mas só depois que nós somos convencidos pelo Espírito Santo, né? Só depois que a palavra, temos contato com a palavra nos toca, né? E aí então nós decidimos, sentimos o desejo profundo e escolhemos então seguir a Deus, tá? Então aqui nós vemos que chegando-vos para Ele, verso 4,
para ser de sacerdócio santo a Deus, tá? Então o sacerdócio, ele vai ter uma missão, né? Ele envolve ensinar as pessoas, ele envolve proclamação, tá? Vamos voltar lá no versículo 9, que foi o versículo que nós lemos, 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, que é o que estamos estudando, né? Sacerdócio real. Então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora veja só, a fim de, com a finalidade de, para isto, por isto que vocês são este povo de exclusividade de Deus, vocês foram chamados para isso. Essa é a função de vocês, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que aqui não é trazer novas revelações para as pessoas, é proclamar as virtudes que já estão reveladas, que nós já conhecemos de Deus. Tudo que nós sabemos sobre Deus, nós só sabemos porque o próprio Deus revelou, e Ele revelou nas Escrituras. Então essas virtudes de Cristo, as virtudes de Deus, esse caráter positivo, né, que nós temos estudado tanto a respeito disso, das leis morais, dos 10 mandamentos e tudo mais, essa virtude é uma qualidade boa, né? Então, essas virtudes, a nossa função é proclamar para as pessoas, né? Pessoal, olha, Cristo, Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, né? Ele é todo poderoso, Ele ama, né, aqueles que o buscam, né? Seus ouvidos estão atentos para ouvir a voz. Embora Deus seja grande, maravilhoso, misterioso até muitas vezes, e a terra seja o estrado dos seus pés, Ele se inclina para ouvir a nossa oração. As nossas lágrimas, Ele recebe a linguagem que é usada na revelação de Deus para nós. É como se Ele recebesse, olha a importância que Ele dá, o valor que Ele dá para o que sentimos, para o que sofremos, né? As injustiças que passamos, Ele recebe as nossas lágrimas em taças de ouro. Essa é a linguagem que usa para que nós possamos entender o valor que Ele dá para essas coisas. Então, esse sacerdócio envolve proclamar. Esse é o objetivo principal do sacerdócio. A pessoa fala assim, ora lá por mim. Eu vou orar, nós não vamos negar a oração, né? Nós somos sacerdotes. Eu vou orar por você, tá? Porque Deus, Ele é isto. Então você começa a proclamar para aquela pessoa essas virtudes, essas qualidades de Deus, né? E aquilo deve consolar o coração daquela pessoa, né? Exceto, é claro, se os olhos espirituais, os ouvidos estiverem fechados totalmente, né? Para a ação de Deus, mas isso não compete a nós, né? O que compete a nós é falarmos desse grande amor, das virtudes de Deus, tá? Então nós vemos que o sacerdócio, então, ele envolve proclamação, proclamar as virtudes de Deus, né? Ou seja, proclamar o que é Deus, a essência de Deus. A essência de Deus é amor, né? Falar da sua bondade, sua misericórdia, seu amor, sua longanimidade, seu imenso poder, né? O grande amor com que Ele nos amou enviando o próprio Filho, o amor de Cristo em se esvaziar da glória de ser Deus, para vir sofrer, ser humilde, enfim, a mensagem do Evangelho é sobre quem é Deus, não aquela pregação, Jesus te ama, vem para a minha igreja porque ele pode curar suas doenças, Ele pode resolver seu problema financeiro. Isso não é o Evangelho, né? O Evangelho é proclamar as virtudes de Cristo e de Deus, certo? E fazer o chamado ao arrependimento, né? Ele é santo, bondoso, amável, né? Nos amou, fez tudo isto, né? E nós somos pecadores, nós erramos, né? Embora você não mate ninguém, não roube, não faça isso, não faça aquilo, mas nós somos pecadores, né? Nós já nascemos pecadores, então é necessário o arrependimento. Ensinar para a pessoa, né? Esse é o sacerdócio. Está dando
para ter uma boa compreensão. É simples, na verdade, né? Mas é para a gente entender bem, né? Os sacerdotes reais, que são todas as pessoas, todos os cristãos, eles precisam dos pastores, presbítero, pastor, bispo, ancião, são nomes diferentes dados para a mesma função, basicamente. Então, essas pessoas precisam dos pastores para que os ensinem, que deixem claro isso, né? Porque esses pastores, presbíteros, eles estarão se aprofundando nas Escrituras para ensinar as pessoas. Foi assim que Deus determinou. Se nós olharmos lá, nem vamos ler tudo, porque é um texto que a gente conhece muito bem, né? Mas para que fique claro, de repente alguém que está tendo o primeiro contato conosco aqui, né? Efésios capítulo 4, verso 11. O final do verso 11 diz: ele chamou alguns para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Certo? Ensinar as pessoas esse sacerdócio que Cristo instituiu. Não foi a igreja, nem os pastores, presbíteros que instituíram esse sacerdócio. Foi Cristo que instituiu, né? E esses pastores, então, eles se empenham a ensinar as pessoas o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o sacerdócio real, ele precisa dos pastores que os ensinem. Agora, uma observação: eles devem reconhecer o verdadeiro pastor, né? O bom pastor é Cristo, o pastor perfeito é Cristo. Os pastores humanos, eles são falhos, são sujeitos a erros, todos erramos, infelizmente, né? Mas a igreja tem que reconhecer que Cristo fala: as ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando os pastores humanos estão pregando a sã doutrina, os eleitos eles devem reconhecer essa sã doutrina. Essa palavra, de fato, ela é bíblica, é a palavra bíblica, tá? Quando vem com pensamento, sonhei, tive revelação, Deus falou no meu coração, tal, aí você já fica meio tomando um pouco de cuidado ali, né? Porque muitas vezes não é nem por mal, mas às vezes é a imaginação da pessoa, tá? Então, precisa dos sacerdotes, né? Veja aqui, ó, Atos, precisa dos pastores, né? E presbíteros, que praticamente é a mesma coisa. Atos, capítulo 20, vamos ver aqui o verso 17. 17, um pouquinho mais para frente. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E agora veja o 28, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, da mesma forma que Deus, no Antigo Testamento, ele comissionava as pessoas, né? Ele comissionava os profetas, ele comissionava os libertadores, não foi assim com Moisés? Deus poderia libertar o povo. Deus não precisava do Moisés, nem do Arão, do Moisés. Deus não precisava, mas Deus comissionou. Deus comissiona os homens. Deus comissionou Moisés para libertar o povo, né? Assim como os profetas para levar aquelas mensagens e tudo mais, tá? Assim Deus faz hoje. Ele comissiona algumas pessoas que ele mesmo dá essa vocação. É como o apóstolo Paulo fala: não que essas pessoas tenham um superpoder, uma superunção, sejam pessoas, né, perfeitas, não. É como o apóstolo Paulo falou, né? Essas pessoas são portadores de um tesouro, mas são um vaso de barro. É um tesouro num vaso de barro. O tesouro é a mensagem de Cristo, o ensino. E é um vaso de barro, um vaso frágil, né, com fraquezas e tudo mais, tá? Mas a mensagem, ela é um tesouro, de fato. Então Deus comissionou essas pessoas para que estudem, se aprofundem, mergulhem, pesquisem, para que ensinem os demais a serem esses sacerdotes. E isso vai refletir na sociedade em volta.
aquela pessoa com quem ela conversar, ela vai ensinar essa doutrina para aquelas pessoas. Mesmo que o evangelho, o falso evangelho esteja predominando, né? Como acontece muito em muitos lugares, né? Tá? Também aqui em Tito, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo manda ele instituir presbíteros, né? Veja que, vamos levar para a gente amarrar bem, né? Tito, capítulo 1, verso 5. Por essa causa te deixei em Creta, que Tito era da ilha de Creta, né? Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, foi assim que Deus determinou, foi assim que Deus constituiu isso. Então ele vai condicionando pessoas, onde vai colocando, abrindo, implantando sua igreja, né? A igreja ela tem que ser fiel ao evangelho para ela ser de fato uma igreja de Cristo, né? E aí então ele comissiona essas pessoas, pastores, presbíteros, para este fim, tá? Vamos ver aqui, Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então o que ele fala? Obedece àqueles que estão, se você reconhece que está sendo instruído na palavra, sede submissos e obedeça, porque essa pessoa, se ele está te instruindo na palavra, ele não vai querer te dominar nem te explorar. O objetivo dessa pessoa é instruir na palavra, né? Então, obedeça e sede submissos, porque se você ficar trazendo ele, fazendo ele gemer de desespero e de aflição, isso não vai ter proveito para vocês, porque isso vai prejudicar o trabalho dele, né? Quem faz isso são os lobos, são aqueles que querem minar o trabalho, prejudicar a igreja, né? O verdadeiro cristão, ele não vai ficar trazendo, né? Não que as pessoas não querem problemas, os problemas surgem e a gente tem a obrigação de tentar resolver com amor, né? Mas para que fazer aquele que instrui, ficar lá sofrendo né? Coisas, aflições? Isso não vai aproveitar nada para essa pessoa que está fazendo isso. Porque vai talvez diminuir até a expectativa, né, de receber um bom ensino, uma boa instrução, um bom aconselhamento, um bom apoio espiritual nos momentos que precise, né? Porque esses pastores presbíteros são homens e eles podem fraquejar, né? Embora Deus, né, nos reerga sempre, tá? Mas deu para entender isso? E aqui voltando para Pedro, né? A gente voltando ali para Pedro, capítulo 5, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos, não sei se eu vou ler 1 e 2, vou ler 1 e 2, eu vou ler de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, esse chamado à vocação, são para os fiéis, né? E a orientação é que esses pastores, presbíteros e tudo, sejam fiéis e não por ganância, né? Então, é fácil para o elite que conhece a palavra identificar isso, tá? Então é sempre tem que estar sempre reavivando isso, tá? E como sacerdotes universais, nós temos o privilégio de termos em nós, doado pelo próprio Deus, próprio Cristo que nos constituiu esse sacerdócio, o ministério da reconciliação. Então veja que
A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é o conceito de Deus, é o conceito de um Deus que não muda. Embora haja mudanças nas práticas cerimoniais, né? O conceito de Deus, ele não muda. Então, assim como Deus, falamos agora há pouco, comissionava pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento Deus também comissiona. Então nós vimos aqui, comissionando pastores, presbíteros, mas comissiona também todos os sacerdotes, dando a eles, né, ou seja, todo convertido, dando a eles o ministério, doando, na verdade, né, a eles o ministério da reconciliação. Olha só, abra lá em 2 Coríntios, vamos entender um pouco disso, né, para nós, chegando aqui no finalzinho. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja que esse ministério da reconciliação que ele nos deu, né, é proclamar as virtudes que ele nos ensinou, e não coisas que imaginamos, que supomos. Nós não temos que supor, nós temos que entender a revelação de Deus, a vontade de Deus, né? Esses aqui são testamentos. Então, o testamento, o objetivo do testamento é fazer com que obedeçam à vontade do testador. Então não é para eu pegar um testamento e eu ficar tendo interpretações próprias e deixando a minha própria imaginação agir. Não, eu vou fugir da vontade original do testador. Não importa se eu concordo ou se eu não concordo, se eu entendo ou se eu não entendo, não importa isso. O que importa é a vontade do testador, né? Isso tem que ficar bem definido para nós, né? E aqui quando ele fala isso, ele vai ensinar, né? Primeiro, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então as coisas eles não vão, a origem dessas coisas não vem de nós. Nós somos apenas portadores dessa mensagem. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, tá? Então primeiro nós somos reconciliados através de Cristo, e aí ele nos constitui sacerdócio, e aí então nos deu o ministério da reconciliação, para aquele que já foi reconciliado, tá? A saber, isso aqui é o que nós vamos proclamar para as pessoas, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso aqui nós vamos proclamar às pessoas. Deus estava em Cristo, reconciliando aquele que estava perdido, que ia se perder eternamente. Olha que misericórdia e que amor de Deus, né? E ele reconciliando o mundo, não importa o que você já fez de errado, ele não imputou transgressão. Se você, através de Cristo, ele não vai imputar transgressão, desde que você aceite se submeter e fazer o certo, abandonar o mal e se submeter a Cristo, certo? E procurar ter uma mudança de vida, buscá-lo, né? Reconciliar-se com ele, né? Então Deus, ele nos reconciliou. Então nós devemos falar, quero ser reconciliado. Está dando para entender? Isso é proclamar as virtudes, né? Aí ele fala, de sorte que somos embaixadores, né? Pedro fala do sacerdócio, o próprio Paulo fala do sacerdócio também. Aqui ele usa essa expressão, embaixadores em nome de Cristo, né? O embaixador de uma nação que está na outra, ele está representando a nação dele. O prédio onde tem a embaixada pertence à nação. Por exemplo, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, tá?
O prédio da embaixada é território brasileiro. Então, por exemplo, se nascer uma criança dentro da embaixada, mesmo essa embaixada sendo dos Estados Unidos, mas se for a embaixada brasileira, da bandeira do Brasil lá, essa criança, a nacionalidade dela é brasileira. Então, nós somos embaixadores de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus. Então nós somos embaixadores, alguns estão aqui no Brasil, estão nos Estados Unidos, estão na Argentina, estão no Japão, os cristãos estão pelo mundo inteiro, mas nós somos do reino de Deus, somos como embaixadores, proclamando as virtudes daquele que nos reconciliou consigo mesmo, e em Cristo está reconciliando o mundo, tá? Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, aqui as virtudes a serem proclamadas também. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para que a gente possa concluir aqui, né, esse breve pequeno estudo, né, uma meditação. Vamos voltar lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós pertencemos a Deus. Existe alguém superior a nós, que nos governa. Nele nos movemos, nele existimos, nele vivemos, nele estamos, nele nos movemos, né? Nós pertencemos a Ele, tá? Então, a fé cristã não é a fé que eu faço segundo a minha visão, segundo a minha interpretação, né? Que nem a gente escuta muitas pessoas falarem, né? Não, isso é a visão daquela igreja, isso é a visão daquele irmão, cada um tem uma visão, cada um tem uma interpretação. Irmãos, não existe nada mais errado do que isso, tá? É só uma revelação, é só um revelador, é só um Deus, só a vontade de Deus que deve ser. A revelação é única, não existe uma revelação exposta a qualquer tipo de interpretação. Ela não está sendo colocada para passar pelo crivo dos homens de interpretação, não. Ela foi revelada o que é, foi revelada a verdade. A verdade foi revelada, certo? E os verdadeiros cristãos, então, eles vão seguir essa verdade e servir a este Deus que instituiu essa verdade, tá? E ainda ele fala, né? Propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa que nós devemos fazer. E olha só como ele termina o texto. Essa passagem. Vós, sim, que antes não erais povo. Então, não são todos são povos de Deus, nós mesmos não éramos, tá? Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Por quê? Fomos reconciliados através de Cristo, fomos reconciliados com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando a gente. E nós vamos levar essa mensagem da reconciliação para outros também. E como nós éramos antes e somos agora, né? Essas pessoas venham a ser também reconciliadas. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Irmão, isso aqui é grave. Então quer dizer que as pessoas que não estão reconciliadas com Cristo não alcançam misericórdia. Elas precisam de Cristo. Cristo é a chave de tudo. Cristo é a plenitude de tudo. O caminho é Cristo. Tem que ser por Cristo, não existe uma outra opção. Para alcançarmos a misericórdia de Deus, é pelo favor de Cristo. É pelo favor de Cristo, tá? Nós experimentamos a bondade de Deus, né? Todo mundo, o sol e a chuva caem sobre todos, né? As misericórdias mesmo, de graça, de não sermos condenados eternamente, somente através de Cristo. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então ele termina com essa passagem, tá? Então, quando falamos do sacerdócio universal, que esse sacerdócio é da igreja inteira, no mundo inteiro, né? Para todos os cristãos,
Esse é um sacerdócio real. Por quê? Reconciliados pelo Rei do Universo, pelo Rei do mundo. Né? Então, que nós possamos desempenhar essa função. Eu só quero, eu havia falado com os irmãos sobre a oração, só para deixar claro, né? Essa questão da oração é assim, você não deve entrar em... Às vezes Deus está tratando com a pessoa. E tem algum tipo de oração que nós não devemos fazer. Por exemplo, né? Chamar ali 1 João, capítulo 5, verso 16. Só para a gente terminar, tá? Eu tinha falado e quase passei batido, né? Para explicar. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. O que João está falando aqui? Todo pecado é para a morte. Ele parece que está fazendo uma distinção aqui, pecados uns para a morte, outros não. Por que ele está fazendo isso? O que ele está querendo dizer aqui? O salário do pecado é a morte. Todo pecado vai trazer a morte, vai condenar a morte. Tá? Mas se a pessoa é penitente, Deus não imputará essa transgressão, foi como nós vimos agora. Tá? Então, se alguém viu alguém que é convertido, cometeu um pecado, ore por ele, converse com ele, tente exortá-lo, tudo mais e tal. Tá? Agora, tem pecados que são para a morte, por isso nós não devemos orar. O que é isso? A impenitência. Ou seja, nós não devemos orar para que Deus perdoe o pecado de alguém. Porque sem o arrependimento genuíno daquela pessoa, certo? Deus vai condenar aquela pessoa. Então essa oração Deus não vai ouvir. Deu para entender? Ficou claro? Então, se a pessoa é penitente, se a pessoa ela se arrepende dos seus pecados, ela se arrepende do pecador e eventualmente peca, né? Nós vamos orar. Nós podemos orar para os de fora, oramos para os de fora, mas nós não oramos para Deus perdoar os pecados dele. Por quê? Deus só vai perdoar esses pecados se houver um arrependimento genuíno nele. Então nós não ficamos orando para Deus perdoar o pecado dele. Nós vamos lá e o chamamos ao arrependimento. Proclamamos as virtudes de Cristo para ele, né? E tentamos mostrar em amor, não em acusações, que todas as pessoas do mundo precisam do perdão de Deus. Então a pessoa tem que se arrepender de ser pecador e ter cometido pecados, independente do tipo de pecado que a pessoa cometeu. Tá? Às vezes a gente nem sabe que pecado ela cometeu, mas é isso. Tá? Agora, se a pessoa for intransigente e a pessoa estiver obstinada e não se arrepende do pecado, então esse pecado será condenado, esse pecado é para a morte. Tá? Então a pessoa tem que ser quebrantada pela palavra de Deus. Não vai adiantar a gente ficar lá se desgastando, orando para Deus perdoar o pecado daquela pessoa. Aquela pessoa ela tem que vir ao arrependimento. Nós podemos pedir a Deus que conceda o arrependimento para ela, mas nós temos que pregar o evangelho para ela. Né? Agora, pedir para Deus perdoar o pecado dela, né? Se fosse assim, nós pediríamos para Deus perdoar o pecado de todo mundo, né? E não compete a nós não temos essa autoridade. Então, é por isso que João fala, tá? Então, não devemos nos tornar cúmplices do pecado dos outros. Não devemos nos tornar cúmplices do pecado dos outros. Não devemos nos precipitar nisso, né? Mas se está alguém sofrendo, podemos pedir a Deus, Senhor, estenda suas mãos ali, se for da tua graça curar aquela pessoa, desse mal e tudo mais, né? E aqueles que estão obstinados no pecado, falar a eles as virtudes de Cristo, proclamar as virtudes e tentar alertá-los, né, sobre a necessidade do arrependimento que todos nós necessitamos, não é só ele, né? Todos nós. Tá bom? Vamos terminar aqui. Se tiver alguma pergunta, comentário, a gente faz depois. Deus abençoe.